Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui agora eu vou compartilhar com você a palavra de Deus e ainda mais a palavra de Deus, a Bíblia, é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os segredos e pensamentos do seu coração. Você não vai escapar da verdade da santa palavra de Deus, a Bíblia. Sua vida vai mudar. Você vai ouvir agora a 22ª parte final da mensagem nas cartas do apóstolo São João, e vou especificar 3 João, versículos 9 a 15. Você está gostando de aprender a teologia do apóstolo São João? A palavra de Deus, a Bíblia, te fará inabalável. Esta 3ª carta do apóstolo São João foi escrita para alertar a Igreja de Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sobre os perigos de falsos líderes. Fique de olho na Bíblia. A Bíblia diz, 3 João, versículos 9 e 10. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Eu fico imaginando Diótrefes, um homem arrogante. O apóstolo São João faz a transição de um líder acolhedor para um líder ditador, de um homem que abria sua casa e seu bolso para abençoar os que chegavam à igreja, para um homem que expulsava as pessoas que chegavam à igreja. Fique de olho. Diótrefes era um líder soberbo, em vez de ser um líder servo. Ele, Diótrefes, queria ser o maior, em vez de ser servo de todos. Diótrefes buscava a honra
de seu próprio nome, em vez de buscar a glória de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabemos pouco sobre Diótrefes. Seu nome significa filho adotivo de Zeus, o que sugere que ele seja de descendência grega. Ele, Diótrefes, era um líder na igreja local e, de modo egoísta, tira vantagem de sua posição de liderança. Ele, Diótrefes, gosta de ser o primeiro. Em vez de servir a igreja de Cristo Jesus, Diótrefes se recusa a reconhecer a autoridade superior. Fique de olho. Ele, Diótrefes, deseja governar a igreja. Diótrefes age de maneira contrária à instrução de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 26 e 27. Fique de olho na Bíblia. Vou aqui destacar as marcas de Diótrefes. Se prepare. Em primeiro lugar, Diótrefes, um homem amante da preeminência, do primado. 3 João, versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Fique de olho na Bíblia. A expressão gosta de exercer a primazia significa querer ser o primeiro, querer ser o líder, orgulhar-se de ser o primeiro. Diótrefes era um homem megalomaníaco. Diótrefes gostava dos holofotes. Diótrefes buscava ficar sob as luzes da ribalta. Diótrefes era narcisista. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A expressão gosta de exercer primazia significa ambição, o desejo de preeminência em todas as coisas. Fique atento. O verbo no tempo presente indica a atitude habitual e contínua no caráter e na conduta. Diótrefes era inteiramente diferente do crente Gaio. Ele, Diótrefes, se amava mais do que aos outros. Seu eu, e não Cristo Jesus, estava no trono da sua vida. Seu eu, o eu de Diótrefes, sempre na frente dos outros. Ele, Diótrefes, buscava os seus interesses e não por de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele, Diótrefes, buscava não o interesse dos irmãos,
mas o seu próprio. Ele, Diótrefes, construía monumentos a si mesmo em vez de buscar a glória de Cristo Jesus. Quero chamar sua atenção para essa verdade. A atitude de Diótrefes era oposta à de João o Batista. Convém que ele, Cristo, cresça e que eu diminua. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Fique de olho na Bíblia. Por ser amante dos holofotes, Diótrefes gosta de ser o primeiro em tudo. Ele via o apóstolo São João como uma ameaça à sua posição. Fique atento, a rejeição possivelmente não era doutrinária, mas pessoal. O problema de Diótrefes não era heresia, mas egoísmo. Os motivos que governam a conduta de Diótrefes não eram teológicos, sociais, nem eclesiásticos, mas morais. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Ele, Diótrefes, não compartilhava o propósito do Pai de que em todas as coisas Cristo Jesus tivesse a primazia. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Fique de olho na Bíblia. Ele, Diótrefes, queria a preeminência para ele mesmo. Ele, Diótrefes, estava ávido por posição e poder. Ele, Diótrefes, não tinha dado ouvidos às advertências do Filho de Deus, Cristo Jesus, contra a ambição e o desejo de domínio. A Bíblia diz no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 42 e 45, e ainda mais em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Está na hora de você saber dessa verdade. Mais cedo ou mais tarde, você vai se tornar um líder excepcional. O amor próprio e secreto de Diótrefes irrompeu na sua conduta antissocial. Diótrefes queria ser o centro das atenções. Ele, Diótrefes, olhava para o apóstolo São João como um rival, a quem rejeitar, e não como um apóstolo de Cristo Jesus, a quem acolher. Diótrefes recusou receber o apóstolo São João, conforme registro no versículo 9, mentiu sobre o apóstolo São João, conforme registro bíblico no capítulo 10, e rejeitou os colaboradores do apóstolo São João, conforme relato bíblico no versículo 10 da terceira carta do apóstolo São João. Fica de olho na Bíblia. Satanás estava encontrando brecha na igreja por intermédio de Diótrefes, uma vez que ele estava operando sobre a base do orgulho e da autoglorificação, as duas principais armas
do diabo, orgulho e autoglorificação. Fique atento. Mais cedo ou mais tarde, você vai se tornar um bom líder. O orgulho e a soberba são pecados intoleráveis aos olhos de Deus. Deus existe ao soberbo. Você não vai escapar da palavra de Deus, a Bíblia. Na Igreja de Cristo Jesus, todos estamos nivelados no mesmo patamar. Somos servos. Na Igreja de Cristo Jesus não existe donos, chefes ou caudilhos. Fique atento a essa verdade. Na Igreja de Cristo Jesus não existe culto à personalidade. Na Igreja de Cristo Jesus não há lugar para se colocar líderes no pedestal. Na Igreja de Cristo Jesus não há lugar para líderes ditadores. O próprio Senhor da Igreja, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não veio para ser servido, mas para servir. Eis o maior exemplo de nossas vidas, Cristo Jesus. Diótrefes era um líder arrogante e ditador. Diótrefes impunha sua liderança pela força e pela intimidação. A vontade de Diótrefes era lei na igreja. Ninguém podia ocupar o seu espaço. Diótrefes via cada pessoa que chegava à igreja como uma ameaça à sua liderança. Foi por esta razão que ele, Diótrefes, não deu acolhida ao apóstolo São João. Fique de olho. Em segundo lugar, Diótrefes, um homem governado pela maledicência. 3 João, versículo 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Fica de olho na Bíblia. A expressão proferindo contra nós palavras maliciosas significa fazendo acusações falsas e infundadas a nosso respeito. Diótrefes gostava de se projetar falando mal dos outros. Diótrefes construía sua imagem desconstruindo a imagem dos outros. Diótrefes erguia monumentos a si mesmo, atacando a imagem dos outros. Diótrefes mentiu sobre o apóstolo São João. Diótrefes espalhou falsas acusações contra o apóstolo São João. O prazer de Diótrefes era atentar contra a honra daqueles que eram ameaça ao seu orgulho e à sua posição de liderança. Fique de olho. Evidentemente, Diótrefes considerava o apóstolo São João como um perigoso rival para a sua presumida autoridade na igreja e procurou solapar
a posição do apóstolo mediante murmuração caluniadora. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Mais cedo ou mais tarde, você vai se tornar um líder extraordinário, humilde. Ele, Diótrefes, cometeu o pecado mais abominável aos olhos de Deus: espalhar intriga entre os irmãos na igreja. Fique atento. A palavra grega piluarchon, proferindo no grego clássico, significa falar absurdos. Não eram apenas palavras ímpias, mas palavras disparatadas. Ele, Diótrefes, lançava acusações maldosas e sem base. Diótrefes era um especialista em rotular outros cristãos e em classificá-los em categorias rígidas, segundo suas próprias intenções. Fique de olho. Diótrefes era como o rei Saul. Em vez de se humilhar e mudar de vida, queria destruir aquele que Deus levantou para fazer a obra, Davi. Diótrefes falava mal do apóstolo São João pelas costas, quando o apóstolo São João não estava presente para se defender. É um covarde o Diótrefes. Nem todo boato acerca de homens de Deus deve ser levado a sério. Há muitas acusações falsas e levianas. Precisamos ser cautelosos. Quando você realmente começar a entender, você vai mudar. Em terceiro lugar, Diótrefes, um homem governado pela frieza e intimidação. 3 João, versículo 10. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Não só as palavras de Diótrefes são maldosas, mas seus atos são repreensíveis. Ele, Diótrefes, intencionalmente contraria as regras de hospitalidade cristã ao se recusar a receber missionários enviados para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Ao negar-lhes abrigo, ele, Diótrefes, impede o avanço da palavra de Deus. Diótrefes está servindo não apenas. Diótrefes está servindo de obstáculo para os planos e propósitos de Deus e, por conseguinte, está sujeito à ira divina. Diótrefes não apenas não acolheu o apóstolo São João, mas também não acolheu as pessoas ligadas a ele. Ademais, ele, Diótrefes, impediu que outros membros da igreja acolhessem os enviados pelo apóstolo São João. Fique atento. Conscientemente, você vai seguir o exemplo de Cristo Jesus. Como você se sente quando pensa em sua vida cristã? Mais cedo ou mais tarde,
você vai ser um bom líder. Diótrefes proibiu os crentes, os membros da igreja, de receber missionários e procurou puni-los por abrir suas portas para os servos de Deus. A influência de Diótrefes foi para o mal. Diótrefes exerceu sua autoridade de forma doentia, usando a arma da intimidação. Fique atento. Diótrefes foi um líder controlador, manipulador e ditador. Ele queria sempre impor sua vontade autoritária para defender seus interesses mesquinhos. Diótrefes não apenas fazia o mal, mas impedia os outros de fazerem o bem. Um exemplo clássico desta liderança doentia é o rei Saul. Ele mandou matar 85 sacerdotes em Nobe, bem como crianças, homens e mulheres, simplesmente porque eles receberam Davi, seu desafeto, na cidade. Fique atento. Em quarto lugar, Diótrefes, um homem que pratica o abuso de autoridade. 3 João, versículo 10. E os expulsa da igreja. Fique de olho na Bíblia. Diótrefes exerceu a sua autoridade para punir aqueles que discordavam dele. Diótrefes não tinha autoridade nem base bíblica para expulsar as pessoas da igreja. A disciplina que Diótrefes praticava era abusiva. As pessoas eram expulsas da igreja não por desobedecerem a palavra de Deus, mas por desobedecerem a uma ordem autoritária de Diótrefes. Diótrefes, foi um líder autoritário, totalitário. Diótrefes usou o poder eclesiástico, talvez em nome de Deus, mas contra Deus e contra seu povo, a igreja. Diótrefes colocou uma escolha diante da igreja. Ou tomava seu partido contra o apóstolo São João, ou recebia os missionários e eram expulsos. Uma situação paralela a essa foi a expulsão da sinagoga do homem cego curado por Cristo Jesus, no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 a 34. Fique de olho na Bíblia. A disciplina bíblica não é uma arma nas mãos de um ditador para proteger-se a si mesmo. A disciplina é uma ferramenta para a congregação usar para promover a pureza da igreja e glorificar a Deus. Não é uma imposição da autoridade do pastor ou do conselho da igreja a revelia da verdade e do amor. É o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, exercendo autoridade espiritual por meio da igreja, a fim de restaurar um filho de Deus que se desviou do caminho da verdade. Fique de olho na Bíblia. A igreja de Cristo Jesus não é uma delegacia de polícia. A igreja de Cristo Jesus não trata as pessoas com dureza. A disciplina deve ser exercida com amor
e com lágrimas. Líderes ditadores é uma ameaça à igreja. Líderes ditadores julgam e condenam aqueles que discordam deles. Líderes ditadores não lutam pela glória de Deus, mas pela projeção de seus próprios nomes. O egoísmo vicia todas as relações. Diótrefes difamou o apóstolo São João, tratou com pouco caso os missionários e excomungou os crentes leais, porque seu amor era a si próprio e ele queria ter a preeminência, a primazia em todas as coisas. Fique atento, mais cedo ou mais tarde você vai se tornar um bom líder. Você acredita? Aqui agora vou compartilhar o terceiro nome registrado na terceira carta do apóstolo São João. Você viu Gaio, você viu Diótrefes, agora vai ver Demétrio, um homem exemplar. Versículos 11 e 12. Após descrever o caráter disforme de Diótrefes e sua reprovável atitude, o apóstolo São João encerra sua missiva falando de Demétrio, um homem de bem. Quem era Demétrio? Em primeiro lugar, um homem digno de ser imitado. 3 João, versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Fique de olho na Bíblia. Gaio não deveria imitar Diótrefes, e sim Demétrio. Diótrefes era um homem mau e Demétrio um homem bom. Demétrio procedia de Deus, mas Diótrefes nunca tinha visto a Deus. Praticar o bem é a prova insofismável de que uma pessoa nasceu de Deus. Praticar o bem, entretanto, é uma evidência de que ainda não houve conversão. Praticar o mal, entretanto, é uma evidência de que ainda não houve conversão. O apóstolo São João deixa claro que Diótrefes não era um homem convertido, pois ao praticar o mal, dava provas de não ser nascido de Deus. Líderes sedentos de poder são péssimos exemplos para os membros da igreja e é necessário adverti-los a que sigam o modelo do bem e não do mal. Líderes que tentam dominar o rebanho e se posicionam como donos da igreja estão em desacordo com os ensinos das Escrituras. Fique de olho na Bíblia. Conscientemente, você vai seguir o exemplo de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É ótimo saber dessa verdade. Quando você realmente começar a entender, você vai mudar. A Bíblia nos ensina a sermos modelos dos fiéis. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Fique de olho na Bíblia. Precisamos viver de tal maneira que as pessoas possam nos imitar.
está registrado em Filipenses capítulo 3, versículo 17, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 e ainda mais Hebreus capítulo 10, versículo 24. Fica de olho na Bíblia. Liderança é sobretudo influência. Um líder influencia sempre, seja para o bem ou para o mal. Demétrio era um líder digno de ser imitado. Fica de olho. Em segundo lugar, Demétrio, um homem que tem bom testemunho dentro e fora da igreja. 3 João, versículo 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Fique de olho na Bíblia. Todos os membros da igreja conheciam Demétrio, amavam Demétrio e agradeciam a Deus pela sua consciente vida e profícuo ministério. A vida de Demétrio foi um exemplo para os membros da igreja. Os de fora também lhe davam bom testemunho. A vida de Demétrio era coerente. Sua vida familiar, financeira e profissional era coerente com o seu testemunho. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Fique atento. Em terceiro lugar, Demétrio, um homem que tem bom testemunho da própria verdade. 3 João, versículo 12. Até a própria verdade. Como Gaio, Demétrio andou na verdade e obedeceu à verdade. A genuidade cristã de Demétrio não precisava da prova dos homens. Provava-se por si mesma. Fique atento. A verdade que ele, Demétrio, professa estava encarnada nele. Tão rigorosamente a sua vida se ajustava a ela. A vida de Demétrio era o selo das suas palavras. Fique de olho no bom testemunho. Como você se sente quando pensa em sua vida cristã? Mais cedo ou mais tarde, você vai se tornar um bom líder. Em quarto lugar, Demétrio, um homem que recebe bom testemunho do apóstolo São João. 3 João, versículo 12. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. A palavra de Deus te fará inabalável. O apóstolo São João encontra na igreja Gaio e Demétrio, que estão prontos a acolhê-lo a despeito da oposição de Diótrefes. Demétrio era um homem que estava disposto a correr riscos para defender a verdade. Demétrio tinha coragem de assumir posições definidas na igreja, mesmo diante das ameaças de Diótrefes. Conscientemente, você vai seguir o exemplo de Cristo Jesus, o Filho de Deus, e também de Gaio e de Demétrio. A conclusão da terceira carta do apóstolo São João tem muita semelhança com a conclusão da segunda carta. O apóstolo São João escreve: muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta em pena. Em ambas, o apóstolo São João declara que tem mais coisas para escrever,
mas prefere conversar de viva voz. Pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Fique de olho na Bíblia. A descrição exigia uma visita pessoal urgente do apóstolo São João. Certas coisas são melhor ditas pessoalmente do que por meio da escrita. O apóstolo São João está comprometido não apenas com a instrução, mas anseia por comunhão. O apóstolo São João conclui sua carta invocando a paz sobre Gaio, a paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. 3 João, versículo 15. Fique de olho na Bíblia. A paz é o resultado da graça e da misericórdia. Graça é o que Deus nos dá e nós não merecemos. Misericórdia é o que Ele não nos dá e merecemos. Não merecemos a salvação e Deus nos-la dá. Isto é graça. Merecemos o juízo de Deus e Ele não aplica a nós, uma vez que o já aplicou sobre o seu Filho, Cristo Jesus, e isto é misericórdia. O resultado da salvação de Deus é a paz com Deus. Os crentes devem ser solícitos e amáveis uns com os outros. Os crentes devem saudar uns aos outros pelo nome. Os crentes devem se importar uns com os outros. Os crentes devem ser amigos. Como o bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome, João 10:3, um pastor sábio deve conhecer as ovelhas pelo nome. Como sábio pastor, o apóstolo São João diz a Gaio: saúda os amigos nome por nome. Ninguém deve ser esquecido. De que maneira você vai aplicar tudo o que aprendeu na teologia do apóstolo São João em suas 3 cartas? Quero saber a sua resposta. Se sente feliz com Cristo Jesus? Se sente feliz ouvindo a palavra de Cristo? Quanto mais você ora, mais animado fica. Quanto mais você lê, ouve, medita e ama a palavra de Deus, mais animado fica. Quanto mais você conhece a Deus, mais animado fica. Quanto mais você experimenta a vida abundante em Cristo Jesus, mais animado fica. E você sabe que só Jesus salva, só Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. E nesse ficar, você quer agora entregar sua vida, sua alma para Cristo Jesus. Muitos benefícios advirão a você. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado. Venha, venha, venha rapidamente para Cristo Jesus. Ele habita na eternidade e vai dar a você a vida eterna se você exercer e praticar a fé somente nele, Cristo Jesus.